Vamos falar sobre sonambulismo agora, gente? Um assunto super importante. Eu tô aqui com o Dr. Gabriel Natan de Souza Pires. Ele é pesquisador do Instituto do Sono. Seja bem-vindo à revista. Tudo bem, querido? Bom dia. Bom dia, tudo jóia? Tudo ótimo. A gente até trouxe esse assunto aqui para o estúdio porque não faz muito tempo aconteceu um caso muito sério, né? Em Belo Horizonte, uma menina de 10 anos. As investigações estão avançando e quanto mais as investigações avançam, mais eles chegam à conclusão de que foi uma crise de sonambulismo. A menina caiu do 9º andar do prédio em que ela morava com os primos, em Belo Horizonte. Graças a Deus ela sobreviveu, teve múltiplas fraturas, traumatismo, etc. Mas já está em casa se recuperando. Mas isso acende aquela luzinha de alerta, né? Para essa questão, porque a altura é um dos perigos pelos quais o sonâmbulo está sujeito durante uma crise. Então vamos falar um pouco mais sobre esse assunto e entender, antes de mais nada. Explica pra gente, doutor, o que é o sonambulismo e em que fase do sono ele acontece? Muito bem. O sonambulismo é um dos vários distúrbios do sono que nós temos e ele é caracterizado por, em geral, não levar muitas consequências de saúde. Geralmente as grandes consequências que a gente se preocupa são relacionadas à segurança de quem tem o sonambulismo. Então ele não tem nenhum problema de saúde que se leva ao longo da vida. Então, geralmente acontece em crianças, é muito comum em crianças. A gente diz que é uma doença benigna justamente porque ela não traz muitas repercussões. E ela acaba desaparecendo com o tempo? Ela costuma desaparecer com o tempo. É um problema quando o adulto continua apresentando sonambulismo. Mas ele costuma aparecer antes dos 10 anos e continua ao longo da adolescência, depois da puberdade, e com o tempo vai diminuindo a frequência, cada vez menos. O normal é que uma criança que tem sonambulismo possa ter isso uma vez por semana, uma vez por mês, isso é ok. E a gente consegue dizer que essa criança apresenta uma crise de sonambulismo quando ela está mais cansada, quando um período de sono não está sendo respeitado como deveria, um pico de estresse, tem a ver com isso também? Perfeitamente, tem sim. Existem algumas coisas que são gatilhos para um evento de sonambulismo. Os principais deles são a privação de sono, o estresse, ansiedade. E é curioso a gente falar disso em crianças, mas cada vez mais as crianças estão sujeitas a isso. Dormem pouco, estão estressadas, estão ansiosas. Na época de prova. Certamente. Deve ser bem normal acontecer. E além disso, algumas outras coisas mais relacionadas à saúde também. O sonambulismo pode acontecer junto com a febre. Então, se a criança tem febre por qualquer causa, é mais frequente ocorrer o sonambulismo. É mais comum também em casos de apneia do sono, que é uma doença respiratória que também acontece à noite. Então, quando a criança tem apneia do sono, acaba tendo sonambulismo também. Então, essas são as principais causas, né? Tem alguma relação genética com o sonambulismo? Se os pais foram sonâmbulos na infância, provavelmente as crianças vão ser também? É bem comum que isso aconteça, é genético e hereditário. Então, se os pais foram sonâmbulos, apresentaram sonambulismo durante a infância deles, é muito mais provável que a criança tenha também. Vamos falar então sobre como identificar um sonâmbulo, porque muitas vezes a literatura, a ficção faz com que a gente tenha a ideia de que o sonâmbulo é aquele que está dormindo acordado com os olhos fechados e andando com a mão na frente para não bater em nada, né? Como é que a gente identifica uma crise de sonambulismo? Muito bem, isso é muito curioso, porque existem alguns mitos, justamente porque o sonambulismo é muito estereotipado, a visão que se tem dele. A manifestação correta do sonambulismo costuma acontecer na primeira metade da noite. Então, os pais devem estar atentos se acontecem as primeiras 4 horas de sono de uma criança, tende a ser o sonambulismo. Seria o primeiro ciclo de sono? É a primeira metade. Nessa primeira metade tem 2, 3 ciclos de sono. Mas então nas primeiras horas de sono é mais comum que aconteça assim. A criança acorda e a gente diz que o sonambulismo é um distúrbio relacionado a um despertar incompleto. Então a criança está dormindo, mas faz coisas que uma criança só faz quando está acordada, que é, por exemplo, caminhar. Ou às vezes outras coisas, como falar, fazer xixi. Então esse tipo de coisa acontece junto com o sonambulismo. Mas o principal é, de fato, caminhar. Então se acontece na primeira metade da noite, a criança caminha e é incapaz de responder adequadamente a qualquer coisa que os pais falam, provavelmente é sonambulismo. Então o pai tenta interagir e a criança é incapaz de manter um diálogo. Às vezes até responde, mas a resposta é incoerente, não faz sentido, não é uma conversa, não existe uma conversa do pai com a criança. Muito provavelmente sonambulismo. E o que a criança faz enquanto está sonâmbula? Aquela posição de filmes da criança, como você havia falado, de braços esticados e olhos fechados, não é bem assim. A criança pode fazer muitos comportamentos. Normalmente os olhos estão abertos? Geralmente os olhos estão abertos. Não é uma regra, a gente não pode dizer que é 100% dos casos, mas geralmente estão abertos.
mas é um olhar que não direcionado. Ele não olha para os pais, não olha para nada específico, é um olhar perdido. Mas os olhos estão abertos, não tem geralmente. foco em alguma coisa. Não tem um foco Mas muitas específico. vezes ela pode desenvolver alguma atividade que é uma questão corriqueira para ela. Exato. Ela pode ir lá e fazer, tipo, pegar um caderno, fazer lição de casa, sei lá, qualquer coisa nessa linha. Mas é uma coisa importante se dizer que o sonambulismo, ou o que a pessoa faz durante o sonambulismo, não tem nada a ver com os sonhos. Geralmente são coisas muito automáticas, como você havia falado. Então, o mais normal é que se caminhe, que se converse, que se vá ao banheiro, às vezes que coma alguma coisa. São as principais manifestações. O sonâmbulo come, inclusive? Pode comer. Gente! Sim. Por que essas 4 coisas? Porque são necessidades básicas do ser humano. Então, o sonâmbulo faz coisas que são básicas para qualquer pessoa. Nós, seres humanos, somos seres humanos porque nós comemos, porque nós nos locomovemos, porque nós nos socializamos e porque nós excretamos, nós vamos ao banheiro. Quanto tempo dura uma crise de sonambulismo, em média? Tende a ser bem curta, não costuma durar mais do que 10 minutos, isso já é uma crise comprida. Um evento de sonambulismo é ali de alguns segundos, às vezes, até 10 minutos. Existem relatos que são bem raros, de até 30 minutos. Mas é muito raro. Muito raro. Então tem que ser uma coisa mais curtinha. E o que fazer quando a gente encontra um sonâmbulo vagando pela casa ou desenvolvendo uma atividade que você está vendo ali que não é normal e é atípica para aquele horário? Tinha aquela história, né? Não pode assustar o sonâmbulo, não pode acordar o sonâmbulo, ele pode acordar e ter um ataque. Eu vi isso quando era criança, não acorda sonâmbulo de jeito nenhum, que ele pode ter um treco, ter um ataque do coração e morrer ali mesmo. Sim. E aí, o que é verdade nisso? Esse é outro mito, mito, né? Do sonambulismo. Quando se pensa que se acordar o sonâmbulo ele pode morrer. Não. Bom que isso não acontece, né? Ainda bem, né? O que acontece quando se acorda um sonâmbulo é que, ao ser acordado, ele está num estágio muito profundo do sono, ele vai ser despertado, ele vai acordar confuso, e às vezes ele nota que ele acorda longe do local onde ele devia estar. É meio da noite, ele está dormindo e acorda no meio da sala, na cozinha, e às vezes esse despertar pode levar a criança a uma reação de agressividade, porque ela se assustou, porque ela está ansiosa. Então o grande problema é ela se machucar por acordar de um modo agressivo. Ela não vai ter nenhum problema de saúde por ser acordada durante o evento de sonambulismo. Não acontece nada de errado no organismo dela. Não, mas o mais adequado é que os pais, ou quem quer que seja que tenha visto uma criança com sonambulismo, reconduza essa criança de volta para a cama, em segurança, tranquilamente, porque ela vai voltar a dormir. E é automático esse voltar a dormir. Você não precisa ficar esperando ali, não, porque ela está dormindo, na verdade. É só deitar que ela continua. Minha filha já aconteceu várias vezes. Um dia ela apareceu na sala, meu marido tentou falar com ela: oi, Luna, vamos voltar para a cama. Ela: mamãe, veio, eu levei ela para a cama de volta, continuou dormindo. Isso foi provavelmente uma crise de sonambulismo? Provavelmente. Quando a gente pensa, quantas pessoas têm sonambulismo? Os números que nós temos dizem que até 30% das crianças têm. Mas quando nós conversamos por aí, quase todas as crianças ou os filhos das pessoas com quem a gente conversa relatam um evento de sonambulismo. Tua filha, eu já tive quando era criança, meu filho vai vir. Então, todos nós, muito frequente. No meio da sala. E todos nós passamos por isso e deixamos de ter ao longo da vida. Mas e aí, quando acontece da pessoa continuar tendo, como foi o caso do relato do Gabi hoje? Ele disse que teve essa noite mesmo uma crise de sonambulismo. Aí é o caso de procurar uma ajuda? A gente tem que procurar ajuda em alguns casos. Primeiro, a ajuda tem que ser buscada sempre que os pais tiverem qualquer queixa ou preocupação. Porque é importante que os pais entendam a situação e entendam que é uma doença, como nós falamos antes, benigna e que tem que ser tratada mais do ponto de vista de segurança do ponto de vista de saúde. Mas tem uma questão da frequência que a gente tem que ficar atento também? Se é muito frequente e, acima de tudo, se passa da adolescência, aí sim é uma questão de se procurar ajuda. Além disso, alguns outros sinais podem ser importantes. Se parece que a criança está manifestando sonhos, não é uma coisa muito automática, pode ser uma coisa interessante se buscar ajuda. Se é uma crise que dura muito tempo também, se é algo que acontece mais no final da noite, se existem movimentos estereotipados, por exemplo, no sonambulismo, cada noite é uma manifestação diferente. Mas se a pessoa sempre manifesta da mesma maneira ou faz um movimento repetitivo com os braços ou com a cabeça enquanto isso acontece, pode ser um caso de procurar ajuda. Mas são casos muito raros. E cuidados básicos em casa também, porque assim como a gente acabou de comentar sobre essa menina que infelizmente acabou caindo do 9º andar de um edifício lá em Belo Horizonte, existem outras situações bem perigosas dentro de casa que a criança também pode estar sujeita. Objetos pérfuro-cortantes, se morar em apartamento, manter tudo bem trancado. Existem algumas situações que a gente deve manter a pessoa na maior segurança possível, né? São duas as grandes instruções. A primeira delas é identificar quais são os gatilhos do sonambulismo e a segunda delas é proteger a criança de qualquer perigo. Vamos começar pela segunda, proteger a criança. Se a criança tem eventos frequentes de sonambulismo,
É mais adequado que ela tenha uma cama mais baixa, para que ela não se machuque quando sair caminhando à noite. É também adequado, se for, por exemplo, uma casa de 2 andares, que a criança durma no térreo. A casa de uma criança... Beliche nem pensar. Não, de modo algum. Porque essa criança, ela vai acordar e vai tentar sair caminhando. Se ela estiver acostumada já com o beliche, até pode descer o beliche. Pode descer que ela consiga descer a escada, né? Isso até faz uma correlação com o caso da menina que a gente falou aqui de Belo Horizonte. Sim. Ela estava dormindo na casa que não era dela, na casa de uns familiares. Na casa dela, ainda que ela estivesse dormindo, o sonâmbulo tem mais ou menos um mapa mental da sua casa. Então ele sai caminhando pela casa e não bate nas paredes. Essa menina estava numa casa que ela não era acostumada a dormir. Talvez ela tenha confundido a casa dela durante o sono com a casa dos familiares. Que perigo, né, gente? Por isso que a gente tem que atentar, sim, essas questões do sono são muito importantes, porque eu imagino que se a pessoa está tendo a crise de sonambulismo, o sono não está pleno. E é muito importante dormir. Dormir é essencial para a gente ter uma vida, né, uma vida boa, saudável. Então, é uma das coisas para a gente atentar, sim, né? E caso tenha alguma anomalia, como a gente acabou de falar, você procurar ajuda. E a ajuda, inclusive, do Instituto do Sono, né? Que ajuda não só nessa questão do sonambulismo, mas em tantos outros distúrbios. Aliás, eu quero até te deixar um convite aqui em aberto para que você volte, para a gente falar sobre outros aspectos do sono e outros distúrbios, porque é interessante entender como funciona o sono, né? Claro. E aqui em situações a gente pode estar sujeito. Na infância é muito comum, né? Sim, tem muitas perguntas aqui relacionadas a terror noturno e tudo mais, então vamos deixar o convite aberto para que você volte, por favor, tá bom? Vou deixar aqui o contato do Dr. Gabriel Natan de Souza Pires, que é pesquisador do Instituto do Sono. Você vai acessar @Instituto do Sono Oficial, @Instituto do Sono Oficial lá no Instagram, tá bom? Muito obrigada, doutor. Prazer. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Até. E bom sono a todos, né, gente? Porque dormir é necessário. Depois...